Prosseguindo na síntese do profeta Isaías, item 57 do nosso livro, a salvação é proclamada. Estudando Isaías 61, versículos 1 a 11. Separei aí o versículo 1 que diz: o Espírito do Senhor Jeová, que seria o Espírito de Adonai Yahvé, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus veio ao mundo para pregoar essa liberdade aos judeus, mas eles o rejeitaram. Essa profecia de Isaías se cumprirá no milênio. Veja então, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, quando Jesus faz uso exatamente deste texto de Isaías para dizer que ele está trazendo essa salvação proclamada. Versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O que era o ano aceitável do Senhor? Deus havia estabelecido uma simbologia no Antigo Testamento, que era o ano do jubileu, tá bom? Em 7 períodos de 7 anos, faziam então 49 anos, aí o ano 50 era o ano do jubileu. Nesse período, os escravos, eles recebiam liberdade, eles não precisavam pagar para ter a sua liberdade, eles recebiam a sua liberdade. As terras eram devolvidas aos seus verdadeiros donos, né? Então aqui a profecia está dizendo o seguinte: o dia que Jesus se manifestar no fim da grande tribulação para salvar Israel da ação do anticristo, o que vai acontecer? Os escravos receberão liberdade. Quem são os escravos? São os judeus. Hoje os judeus, eles são escravos, né, do pecado, eles são escravos da cegueira, porque não aceitam Jesus Cristo como Salvador. E além disso, a terra é devolvida ao verdadeiro dono, ou seja, Israel definitivamente se torna senhor daquela terra, daquela região, né? E Isaías, voltando ao texto de Isaías, capítulo 61, ele faz uma descrição maravilhosa sobre Israel durante o milênio, com Israel convertido. Ele diz: mas vós sereis chamados sacerdotes de Yahvé, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então, eles serão chamados sacerdotes do Senhor, sacerdotes de Yahvé e ministros de nosso Deus, né? Então, hoje, infelizmente, Israel ainda não é o representante de Deus na terra. Hoje, a Igreja de Jesus é o representante de Israel na terra. É claro que, infelizmente, Israel, quando fala em Igreja de Jesus, eles pensam na Igreja Católica, que nós sempre dizemos, a Igreja Assembleia de Deus, ela faz questão de dizer que a Igreja Assembleia de Deus, ela não deriva de Igreja Católica, e que a Igreja Católica, ela nunca foi Igreja de Jesus, ela sempre foi Babilônia apocalíptica, tá bom? Então, quer dizer, por isso que a Igreja Assembleia de Deus, ela rebatiza tanto pessoas que vêm da Igreja Católica, quanto das igrejas reformadas, luterana, né, calvinista, que é presbiteriana, porque essas igrejas, elas mantiveram muitas coisas da Babilônia apocalíptica. E a Assembleia de Deus, ela deriva daqueles cristãos que eram chamados pela Igreja Católica e pelos reformados de anabatistas, né? Inclusive tem história de padres que se converteram ao Evangelho, deixaram a Igreja Católica, se filiaram à Igreja Anabatista no período da Reforma, e eles pediram perdão, porque eles diziam: quando eu era católico eu perseguia os judeus,
Mas agora, como cristão verdadeiro, eu não persigo mais os judeus. Eu sei que eles são povo de Deus. Mas como você esclarecer isso aos judeus? Então hoje, para os judeus, os cristãos são idólatras, eles são, na verdade, perseguidores de Israel. Eu fiquei feliz quando o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, esteve no Brasil e ele falou o seguinte: os evangélicos são os maiores amigos de Israel, porque eles veem como os evangélicos, eles estão sempre do lado de Israel, né? Os verdadeiros cristãos nunca perseguiram Israel. Os cristãos que eram perseguidos pela Igreja Católica e perseguidos pelas igrejas reformadas, esses sempre estiveram do lado de Israel. E é sempre bom lembrar que eu vejo como muito perigosa essa aproximação das igrejas cristãs, da Igreja Assembleia de Deus, com as igrejas reformadas. Porque essa aproximação nós sabemos em que resulta, né? Resulta praticamente numa morte espiritual, porque eles trazem um liberalismo teológico. Daqui a pouco a Assembleia de Deus vai estar batizando criança. E alguns pensam que batismo infantil é uma coisa pequena, uma coisa comum, mas não é não. O batismo infantil, ele tira do homem a possibilidade dele dar um testemunho de fé em Jesus Cristo. Porque eles batizam a criança que ela não dá testemunho, não se arrepende de pecado, nada. E depois, quando eles crescem, eles não se batizam porque já foram batizados quando criança. Ou seja, tira a possibilidade do homem dar testemunho de fé em Jesus. Então é algo muito grave. O batismo infantil, ele retira a possibilidade do homem dar testemunho de fé em Jesus. E vamos lembrar também que os reformados, principalmente Lutero, perseguiu os judeus, tá bom? Tanto que Adolf Hitler fez uso de livros de Lutero para justificar a perseguição aos judeus. Tem um livro de Lutero, Dos Judeus e Suas Mentiras, né, que ele defende realmente que os judeus devem ser expulsos da cidade, as sinagogas destruídas, uma coisa horrível. Então isso não é posição de cristão.